Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia. Iniciamos mais uma semana, estamos felizes. E agora nós vamos estudar a Tua Palavra, Deus. Abra o nosso entendimento, especialmente o nosso coração, para que a gente possa entender de verdade. E não só entender, mas colocar em prática, que é o principal. Esteja com cada um de nós, onde quer que nós estejamos. E abra o nosso entendimento, mais uma vez eu te peço. Não deixe que o inimigo nos tire a concentração. E a gente possa focar em entender o Teu plano para nossas vidas através da Tua Palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então o primeiro estudo foi sobre a Bíblia. E agora o segundo estudo será sobre a criação de Deus. Se você olhar o nosso mundo, apesar de tudo de feio que tem, das dificuldades que nós temos, o nosso mundo fisicamente é um mundo organizado, é um planeta organizado. Não sei se você sabe, mas eu creio que você tem noção a respeito disso. Se o nosso planeta fosse alguns quilômetros, não sei quanto, mas para o rumo do Sol a gente morreria queimado. Se fosse alguns quilômetros para longe do Sol, nós morreríamos congelados. Então o planeta Terra está exatamente no lugar onde deveria estar. Em volta do universo existe uma camada que segura o nosso oxigênio. Se a gente sair para fora disso, a gente não consegue respirar. O planeta Terra está suspenso sobre o nada. Quem é que segura o planeta Terra? É interessante. Outra coisa que eu acho interessante a respeito do mundo que nós vivemos é a questão das árvores que nascem. Para mim isso é incrível. Eu sempre gostei de flor. Gosto de fotografar flores. E para mim é incrível algo que é uma sementinha ou uma mudinha, ele nasce da terra, vai crescendo, vira uma flor colorida, ainda tem cheiro, ainda cheira. Outra coisa também, as árvores que nascem de frutos. Quem sabe o passarinho ele come uma frutinha, carrega para longe uma semente, e essa semente cai em determinado local, e lá ela nasce uma árvore que dá outro fruto. Não é incrível isso? Não é muito organizado esse mundo? Será que não existe alguém por trás de tudo isso? Ou esse mundo é um mero fruto do acaso, fruto de uma explosão, nós estamos aqui por acaso, não sabemos mais ou menos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. E uma coisa interessante, para saber para onde vamos, nós precisamos saber de onde viemos, e a palavra de Deus nos fala de onde nós viemos. Existem várias teorias sobre como surgiu esse mundo, teorias de vários povos têm suas teorias, mas a teoria correta pela fé do que nós acreditamos está na palavra de Deus. Uma das teorias para você que está no Facebook, você que está no Instagram, você também sabe, ou no YouTube, uma das teorias diz que o mundo foi criado através de uma explosão, daí foi uma coisa se juntou com outra, tá o mundo perfeito do jeito que está. Será se isso aqui tudo surgiu, você que está no Facebook acha que isso tudo surgiu a partir de uma explosão, você que está no Instagram? Só para usar um exemplo, eu acho isso sem lógica. Dizem que precisa ter fé para acreditar nisso, mas você escolhe ter fé em acreditar que existiu alguém, como nós acreditamos, que foi Deus que criou o universo. Você pode acreditar em outras teorias, precisa ter fé também. Imagine você juntou por vários meses, até quem sabe ano, para conseguir comprar um carro, mas você pensou assim, não vou comprar um carro direto, eu vou comprar as peças do carro, eu quero fazer diferente. Vou comprar o para-choque, vou comprar a roda, vou comprar os bancos, vou comprar o volante, vou comprar o câmbio. Aí você vai comprando de um por um. Quando você tem tudo, você comprou tudo, você compra uma dinamite. Vou comprar uma dinamite agora, porque eu já sei o que eu quero fazer. Quero um carro. Eu trabalhei duro para comprar um carro, para conseguir o carro, eu quero um carro. Aí você pega as peças que você comprou separadamente, você coloca essas peças em um lugar, vem bem para longe com o controle para ativar a dinamite. De longe você aciona a dinamite, explode, e quando a poeira abaixa, tá lá o seu carro novinho, em folha, brilhando e pronto para você usar. Tem lógica? Eu acho que isso não tem lógica. Você acha aí do Facebook, do Instagram, tá tranquilo. Aproveita, se você puder, compartilha essa live com seu amigo que quer aprender mais sobre a Bíblia, tanto aqui no Facebook como aqui no Instagram. Você não vai estar ajudando a mim, você vai estar ajudando o amigo e ajudando na pregação do Evangelho. Um abraço, Larissa. Pensa numa menina gente boa. Ela e o seu namorado. Já fui na igreja dela, na Igreja Batista. Uma menina, um exemplo de cristã. Estudou na escola adventista tempos atrás.
Então, nós acreditamos que esse mundo foi criado por alguém superior e não surgiu por acaso de uma explosão e aí foi se evoluindo as coisas. Não, nós acreditamos na palavra de Deus. Volto a repetir, precisa ter fé para acreditar que o mundo surgiu através de uma explosão, um universo, e também precisa ter fé para acreditar na palavra de Deus, que nos diz que Deus foi o Criador. E nós vamos ver através da palavra dele como é que foi esse processo da criação. Um abraço, Reginaldo Júnior. Quem puder compartilhar, compartilhe. Vamos à primeira pergunta e também vamos à primeira resposta do nosso estudo, falando a respeito do planeta Terra onde nós moramos. Como era esta terra que hoje eu e vocês moramos? Um abraço de Jalma. Como é que era a terra antes dela ser criada? A Bíblia fala a respeito disso e nós vamos ler. Um abraço de Johnny também. Um abraço para todos também que estão aí no Facebook. Como era a terra antes de ser criada? O versículo 1 nos responde. Versículo 2, na verdade. Capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui nós temos algumas informações. A terra era sem forma. Imagine você, uma massinha de modelar, que uma criança amassa, ela fica com uma ponta, fica com uma parte plana, fica uma circunferência, cheio de pontas, de riscos. Um abraço, Lohane. Larissa também, um abraço. Para quem está no Facebook também, um abraço. Então, o mundo antes, o planeta Terra antes de ser criado, era sem forma, não tinha uma forma, não dá para imaginar essa forma, e era vazio. Não existiam animais como existe hoje, passarinhos voando e cantando, não existiam seres humanos. E olha outra informação que a Bíblia nos fala: havia trevas sobre a face do abismo. Então era eu acho que uma escuridão que não tem nem como a gente narrar, descrever. Eram trevas completas e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós acreditamos na Trindade, apesar de que a Bíblia não cite esse nome Trindade, mas nós adventistas, um abraço, Alessandra, nós adventistas acreditamos na Trindade. O que é a Trindade? Deus é um só, mas em três. Além da compreensão humana. Não tem lógica isso. Mas a Bíblia fala que Deus, o Espírito de Deus, já existia. Aí você me pergunta, como surgiu Deus? A Bíblia não se preocupou em responder a respeito disso, e mesmo a nossa mente é limitada demais para entender como Deus surgiu. O que nós sabemos é que Deus sempre existiu e sempre existirá. É essa informação que nós temos. Então, como era o mundo antes de ser criado? Era sem forma e vazia, era tudo escuro. Tinha águas, né? Que o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Quem sabe em algum outro momento Deus criou, porque nós só somos um planeta no sistema solar, com várias galáxias, é muito grande isso aqui. Quem sabe em algum momento foi criado essa parte da Terra, com certeza, né? Porque já existia. E Deus já estava lá. Tinha água, estava tudo escuro, a Terra era sem forma e vazia. Essa é a descrição que a Bíblia faz a respeito do planeta Terra antes de ser criado. Vamos aos próximos versículos. Eu vou abrir aqui no livro de Hebreus. Se você tiver a sua Bíblia, você também pode abrir para ir acompanhando. Lembrando que se você quiser compartilhar essa live, é fácil. Você vai no aviãozinho aqui do Instagram, você pode compartilhar para um amigo. No Facebook também você pode compartilhar. Vamos à segunda pergunta. E nessa pergunta nós vamos ler dois textos. Um está em Hebreus e o outro texto está no livro de Salmos. Hebreus 11, versículo 3. Depois nós vamos ler Salmos 33, versículo 6 e o versículo 9. Versículo 11, 3, já encontrei aqui. A pergunta é: como foi formado o universo? Se não foi por uma explosão, e nós acreditamos que foi Deus o criador de tudo isso, como é que se deu esse processo? A Bíblia responde para a gente. No versículo 3 diz o seguinte, de Hebreus 11. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
Deus falou e tudo que nós vemos hoje passou a existir. Eita poder, né? Um poder que nós não conseguimos nem medir. Ele só falou e as coisas surgiram. Agora o livro de Salmos, o Salmo 33, verso 6 e o verso 9, nós temos outras informações a respeito dessa pergunta. O versículo 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela palavra dele, todo esse exército de animais, de pessoas, de árvores, foi criado pela palavra de Deus. E o versículo 9 completa: ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Pela fé nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e tudo isso que você conhece hoje apareceu, surgiu. Olha que como o nosso Deus é poderoso e criativo, porque ele criou tudo isso do nada. Um abraço, Israel, um abraço, Patrícia, um abraço a todos do Facebook e também do Instagram. Vamos à próxima pergunta, a terceira pergunta do nosso estudo. Quem participou do ato da criação? E nós vamos ler o livro de Gênesis. Voltamos lá no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo 1, vou deixar marcado aqui. E depois nós vamos ler o livro de João. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. João faz parte dos evangelhos. João, capítulo 1. Já vou deixar marcado aqui enquanto eu leio Gênesis 1:1. Vamos ver quem estava lá na criação. Eu dei um chute de alguém que já estava lá. Você já deve saber. Você do Facebook, você do Instagram, com certeza já deve saber. Mas vamos ler, porque nós temos que ler na palavra. Ninguém pode te falar uma coisa e você fala, ah, tá bom, me falou e daí eu vou acreditar, não. Se te falaram, você tem que ir até a palavra de Deus e a palavra de Deus vai lhe responder. Tem que ser sempre assim, tá bom? Então, vamos lá, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, que nós já temos um participante da criação. Deus, o Pai. Lembra que eu falei da Trindade? Vamos ao próximo texto. Então, temos Deus. O primeiro texto é Deus. O segundo texto está lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: no princípio, lá na criação, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus, então esse Verbo estava no princípio e estava com Deus. Então nós já temos Deus e temos o Verbo, lá no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Voltemos aqui. Deus estava na criação, esse Verbo estava no princípio e o Verbo estava com Deus. E o texto diz que o Verbo, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Então, Deus e este Verbo estavam lá na criação. E quem é esse Verbo? Fica a pergunta. O versículo 14 responde para a gente. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne? Você que está no Facebook. Quem foi que se fez carne? Nasceu de uma criança, nasceu como uma criança da barriga de Maria, e daí cresceu em sabedoria, estatura e graça, e desenvolveu o ministério aqui, morreu por nós, e subiu para os céus e vai voltar. Quem foi? Jesus Cristo. Então esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós é Jesus. Então nós temos Deus na criação, nós temos Jesus na criação, e quando nós voltamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como já disse no começo do estudo, um abraço Tarsis e Suzana, minha namorada, meu amor, sempre me apoia em tudo. Pode não ter ninguém lá na live, mas a Suzana está lá me apoiando, ela que revisa todas as imagens que eu faço, os vídeos que eu faço, ela fala, não, tá bom, esse aqui não ficou bom. Um abraço, Márcia. Como eu tenho apreço pela Márcia e pela Josefa, mande um abraço para a Josefa, Márcia. Muito obrigado por você estar aqui. Continue. Se quem sabe você não continuar, veja a live depois que eu vou deixar salva. E compartilhe. Se você puder compartilhar, compartilha com alguém essa live. Quem sabe alguém está precisando aprender sobre a palavra de Deus, assim como você também no Facebook. Então nós temos Deus no princípio da criação e nós temos Jesus. E quem é o próximo é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus é um só. Em três, a nossa mente é limitada. Se a gente for tentar entender essa questão da trindade, nossa mente explode, porque
a gente não tem completo entendimento a respeito disso, mas só nós devemos aceitar que é assim, né? Não, nós não entendemos, mas Deus é um só, não são vários deuses, porque nós não adoramos vários deuses, mas cada um com sua função. Não dá nem para entender. Temos raciocínios, mas vai até parte e a gente não entende mais. Então, quem estava na criação, você no Facebook e você aqui no Instagram, quem estava no princípio da criação? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora nós vamos ver como foi o processo da criação dia após dia. E é importante o mundo ter sido criado em 6 dias, vou adiantando para você. O mundo foi criado em 6 dias, dias literais. E é muito importante nós entendermos que cada parte da criação foi criado em um dia específico, porque no final tem um propósito e o inimigo ele fica muito preocupado, você que está aqui no Facebook, você que está no Instagram. Ele fica muito preocupado em dizer pra gente que, olha, o mundo não foi criado em 6 dias, não, mas se foi em 6 dias, não foi assim 6 dias literais. Então a gente tem que tomar cuidado porque o inimigo tem um propósito muito específico para tentar derrubar essa verdade ou misturar essa verdade com mentira para fazer aquela velha confusão que só ele sabe fazer muito bem. Mas pela palavra nós não somos enganados. Então vamos, você que tem a sua Bíblia, se quiser compartilhar, compartilhe. Se não quiser, fica à vontade, está tranquilo. É importante que você participe. Vamos ver como é que foi o processo diário da criação, dia após dia, do primeiro dia até o 6º dia. O que aconteceu no 7º dia. Vamos lá. O primeiro dia nós lemos dos versículos 3. Estou aqui com o meu estudo, eu acompanho tudo aqui do meu estudo, viu? Dos versículos 3 até o versículo 5, no primeiro dia, olha o que aconteceu. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então o que Deus criou no primeiro dia, em resumo? Ele criou a luz. A Bíblia diz, olha, haja luz e houve luz. E foi nesse dia que ele criou a luz, essa luz que nós temos. Você viu que nós só tínhamos o quê? Trevas. No início da criação do mundo eram apenas trevas, e agora no primeiro dia da criação, Deus cria a luz e ele fez separação entre a luz e as trevas. Imagine você, só tinha trevas, Deus cria a luz e faz a separação. Olha, daqui para cá é luz, daqui para cá são trevas. Segundo dia da criação, dos versículos 6 até os versículos 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia da criação, Deus ele criou o firmamento e fez separação entre as águas que estão nas nuvens e as águas que estão aqui na terra. Por que Deus criou o firmamento? Você viu que já existia água aqui no planeta Terra. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus ele cria o firmamento. Era misturado, não dá nem para entender muito bem. Talvez alguém que é teólogo possa explicar melhor. Mas, assim, no início era uma mistura de água com terra, mais ou menos isso. Mas só que no segundo dia, Deus cria o firmamento e faz separação entre as águas daqui que estão no planeta Terra, e fez separação entre as águas que estão nos céus, que ficam nas nuvens. Foi isso que Deus criou no segundo dia. Isso aconteceu no segundo dia da criação. Vamos ao terceiro dia, dos versículos 9 até o versículo 12. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar. Olha que interessante isso aqui. Apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento de águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, versículo 11, vamos dizer até o 12, produz a terra relvas e ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele.
sobre a terra e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom ovitar de manhã o primeiro dia. Então, o que foi feito no terceiro dia, perdão. Então, no terceiro dia, Deus fez a separação entre a terra e os mares. Então, no segundo dia, Deus ele criou o firmamento, mas estava tudo misturado, água e, e terra. O que Deus fez agora no terceiro dia? Ele separa a parte seca das águas, dos mares. Não sei se você sabe, só a título de curiosidade, até antes do dilúvio só existiam mares, ou mar, né? Grande, você que está no Facebook, você que está aqui no Instagram, grande ajuntamento de água existia no início. Aí depois do dilúvio, como foi água para tudo quanto é canto, nós temos os rios, nós temos os lagos, nós temos as represas, os poções, as cacimbas e tal. Mas quando Deus, ele, no terceiro dia, ele fez separação entre a terra e os mares, e ele criou as plantas, toda essa vegetação, essas árvores rasteiras, essas árvores pequenas, as árvores médias, as árvores que dão frutos, você que está aqui no Facebook, as árvores que dão frutos, que dão sementes, ele criou as suas espécies, essas espécies foram se perpetuando até chegar aqui até a cada um de nós. Então, no terceiro dia, Deus fez separação entre as terras e os mares e criou as plantas. Tudo quanto é tipo de planta que você conhece foi criado no terceiro dia. Vamos agora ao quarto dia, dos versículos 14 até o 19. Só parando um pouquinho, você que está no Facebook, se puder compartilhar. Nilson, um abraço, Nilson. Ingrid, um abraço para você. Ivanilde Ferreira, também um abraço. Se você vê nos dias da criação, sempre repete, viu Deus que era bom, repete isso, e também repete, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, viu Deus que era bom. Grava essas informações na sua mente e aproveita e vai compartilhando se você quiser que alguém mais aprenda a respeito da palavra. Vamos ao quarto dia da criação, dos versículos 13, na verdade 14 até o 19. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom, houve tarde de manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus ele cria o Sol, os dois grandes astros, o Sol, a Lua, e cria as estrelas, os cometas, as constelações, tudo isso que você vê brilhando aí à noite, isso que passa riscando, fora esses satélites, lógico, né, que o ser humano colocou lá, mas tudo isso que está lá no céu, Lua, Sol, estrelas, cometas, tudo isso que você vê lá no céu foi criado no quarto dia, tá bom? No quarto dia foi criado tudo isso. Vamos ver o que foi criado no quinto dia. Um abraço, Felipe Ferreira. No quinto dia, vamos ver o que foi criado, dos versículos 20 ao 23. Vamos lá. Dos versículos 20 ao 23. Do capítulo 1. Diz assim, diz também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam a terra, as águas, perdão, segundo as suas espécies, e a todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra e multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, o que Deus fez no quinto dia, ele criou os peixes. Eu tenho uma colinha aqui para não passar nada errado. É importante passar tudo certinho, apesar de ler. Então, no quinto dia, Deus ele criou os peixes.
e os animais marinhos e também as aves. Então, tudo quanto é tipo de peixinho que você conhece hoje foi criado no quinto dia. E também animais marinhos, o polvo, lagosta, todos esses animais que você, o tubarão, esses animais que você vê no mar e nos rios, foi criado no quinto dia. E também todas as aves, segundo as suas espécies. Deus fez os animaizinhos e cada um a sua espécie, e eles iam se multiplicando. Assim como também as árvores foram feitas as suas espécies no dia anterior, quando foi criado. E interessante que no quinto dia, Deus ele fala para os animais, ele dá uma ordem para os animais marinhos: olha, vocês precisam se multiplicar. E é por isso que os mares são cheios, os rios são cheios. É por isso que nós temos aves em todos os lugares. Quero mandar um abraço especial para quem está no Facebook, muito obrigado. Eu estou olhando muito aqui para baixo, você que está no YouTube percebeu, porque eu estou olhando muito aqui para o Instagram, e às vezes eu esqueço aqui do Facebook, mas vocês também são importantes. O importante é você também escutar. Se você quiser, compartilhe aqui no Instagram. Quero mandar um abraço especial para a Anne, que é uma estudante da Bíblia que eu consegui no Caleb, uma menina super dedicada, que já conhece a respeito da Bíblia. Estou feliz de estudar a Bíblia com ela. Um abraço também para o irmão Reginaldo Bahia. Um abraço, irmão Reginaldo. Que Deus abençoe você. Só fazendo uma rápida propaganda aqui. Eu creio que pode, não tem problema nenhum. O irmão Reginaldo ele tem uma pizzaria, a Pizza da Lalá. Entre em contato nesse dia aqui, reginaldo.bahia.3, e encomende a sua pizza. Ele tem pizza de vários sabores e pensa numa pizza saborosa. Pizza da Lalá. Se você não lembrar desse nome, mas procure esse G aqui, reginaldo.bahia.3. Se você que está no Facebook também quiser comer uma pizza saborosa, procure o seu Reginaldo. Então, no quinto dia da criação, Deus ele criou os animais marinhos, os peixes e todas as aves. E no sexto dia, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do sexto dia. Vamos ler os versículos 24 até o versículo 26 e o versículo 31. Vamos lá. Versículo 24 ao 26. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha aí Deus falando mais uma vez. Olha aí, Pizza da Lalá entrou, viu? Se você quiser procurar a respeito da pizzaria da Lalá, você que está aqui no Facebook, é tudo junto, Pizza da Lalá. Facebook, YouTube, Instagram, Pizza da Lalá, melhor pizza da cidade, eu te garanto. E para você ver se é isso mesmo, você tem que comprar pelo menos uma para ter certeza. Eu já tenho certeza. Então vamos continuar aqui a leitura. Onde eu parei. Sim. Sim, tá. E viu Deus que era bom. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem, olha aqui, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o versículo 31 nos diz: viu Deus tudo quanto fizera. Tudo, ele olhou apanhar tudo. E eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou o ser humano para coroar a criação. Você vê que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e até mesmo no sexto, quando ele cria os animais, ele fala assim: olha, o que eu criei é bom. E viu Deus que era bom. Quando ele cria o ser humano, ele fala: e eis que era muito bom. Olha a importância do ser humano. Olha a importância de mim e você. O tanto que Deus nos considera. Você que está no Facebook, você é uma pessoa amada de Deus. Deus te ama muito. Você que está no YouTube estudando a Bíblia, Deus te ama muito. Você é uma pessoa especial para Deus. Quando ele olha para você e fala: aquela pessoa lá é especial, aquela pessoa vai longe. Não deixe ninguém falar nada contra você em relação ao que você é, porque você é muito importante para Deus. E você é importante também para as pessoas que estão do seu lado, você do Facebook e você também aqui do Instagram. Então, um abraço, minha amiga Júlia, aluna do Colégio Adventista, e minha amiga Laís Macedo, esposa do Reginaldo. Então, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e também fez o ser humano. Só voltando naquilo que eu
havia comentado com vocês. Por que a Bíblia insiste em dizer que houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã? Por que a Bíblia insiste em dizer isso? Para que nós entendamos que o mundo foi criado em 6 dias literais. No primeiro dia Deus falou, haja luz, e no primeiro dia mesmo, em 24 horas, houve luz naquele dia. Há pessoas que querem dar uma ajudinha para Deus e Deus não precisa de ajuda, dizem, tá bom, o primeiro dia da criação foi assim, Deus disse, haja luz, e um dia para Deus é como muitos anos, então aí Deus falou, haja luz, e aí em vários anos foi se formando a luz. Não, Deus disse, haja luz, e no primeiro dia houve luz, não tem conversa. Um líder religioso muito influente aí no mundo chegou a falar o seguinte, olha, contestando essa questão de Deus ser criado assim, seis, falou, olha, o planeta Terra, Deus não tem varinha de condão para fazer tal façanha. Realmente Deus não tem varinha de condão, nem precisa de varinha de condão. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Se a Bíblia fala que Deus criou as coisas em cada dia, Deus criou as coisas em cada dia, Deus não precisava de varinha de condão. Deus é Deus. E essas pessoas que dizem aí que o mundo não foi criado em 6 dias literais, infelizmente são usados pelo inimigo. Nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. O inimigo gosta de misturar a verdade com mentira, que ele diz, realmente Deus criou o mundo, Deus criou o mundo, mas aí Deus criou o mundo e a cada dia da criação foram vários anos. Sabe por que ele quer que nós pensamos assim? Um abraço, Ana Flávia, Laisa, as pessoas que também estão aqui no Facebook. Sabe por que o inimigo quer que nós pensamos assim? Por que ele mistura essa verdade com a mentira? É por uma questão muito simples, e nós vamos ver, pela questão do sábado, que nós vamos estudar através da palavra. Não é o sábado não é um pensamento adventista, não é um pensamento dos judeus, não é um pensamento... Não. A importância de se entender que o sábado foi criado em 6 dias literais é que no sexto dia acontece uma coisa importante e interessante. O inimigo quer desconstruir isso aí para jogar essa verdade por terra. Tome muito cuidado. Aproveite, você que está no Instagram, compartilhe. Você que está no Facebook também, compartilhe. Um abraço, Yonanda. Um abraço, Ana Flávia. Pessoas do coração, um abraço para todos vocês. Então agora nós vamos ver mais a fundo como se deu a criação de Adão e de Eva, a criação do homem. Nós vimos que no sexto dia foram criados animais domésticos, selváticos, e foi criado o homem. E Deus viu que a criação do homem era muito boa. Deus falou, olha, maravilhoso o ser humano que eu criei, olha a obra-prima para coroar aqui a criação. E Deus viu que era muito, mas muito bom. Vamos ver como se deu a criação do ser humano. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. Versículo 26 e 27 serão os primeiros. Nós já lemos, mas eu vou ler novamente. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha que interessante, que forte. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha o tanto que nós somos importantes para Deus. Nós não somos parecidos com o cachorro, nós não somos parecidos com o elefante. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que privilégio nós temos. Então, por isso que você é muito importante para Deus, não deixe que ninguém lhe despreze, tá bom? Você é muito importante para Deus, você foi feito à imagem e semelhança dele. O capítulo 2, do versículo 7, diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como é que Deus criou o homem? Primeiro Deus criou o Adão. Você sabe a história verdadeira de Adão e Eva. Porque até uma organização religiosa muito, muito poderosa diz que não é muito literal, o Gênesis, que não aconteceu muito bem isso aí que a galera prega, mas a Bíblia é clara em dizer que foi literal e que é verdade. Então olha como é que foi criado Adão e Eva. O capítulo 2, versículo 7 nos deixou claro. Formou-se o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem passou a
ser alma vivente. Isso é muito interessante. Então, Deus ele moldou o ser humano no barro, soprou o seu fôlego de vida nas narinas dele e o homem passou a ser alma vivente e não a ter alma. E nós vamos estudar isso em estudos posteriores sobre a verdade sobre a morte. Tem o homem alma? Será se não tem um homem uma alma? Será se o homem só tem um ar que respira? Para onde nós não, né? Para onde as pessoas que morrem vão? Nós vamos estudar isso no estudo sobre a morte. Espero ter você aqui também nesse estudo. Tanto você do Facebook, como você do Instagram e você também do YouTube. Lembrando que o YouTube, a minha mãe vai estar compartilhando. Para você que é colega de trabalho da minha mãe, que está aí recebendo o link do YouTube. Um abraço também para você que está estudando a Bíblia, que aceitou estudar a Bíblia com a gente também. Comigo e com minha mãe, que é a minha dupla. Hoje minha mãe não pôde participar comigo. Dos versículos 18 ao 25 do capítulo 2, fala o seguinte: foi como se deu a formação da mulher. Você viu que o homem foi feito do pó da terra e Deus soprou nele o fôlego de vida. E a mulher como foi criada? Diz assim, dos versículos 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-lhes ao homem para ver como esse lhe chamaria. O nome que o homem desse aos seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 26. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que se fosse idônea. Então fez Deus cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomou do homem, a transformou na mulher. E lhe a trouxe. Aí o versículo 23 diz o seguinte: esta afinal, o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Por isso deixa homem pai e mãe e une-se a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que o texto nos diz? Estava lá o homem foi criado e ele foi dando nome aos animais. Ele olhava para o animalzinho e esse animalzinho fazia um barulho assim, como se fosse um latido. Ele nem sabia que nome era esse, você que está no Facebook. Ele fala, não, esse aqui vai ser o cachorro. E a esposa dele vai ser a cadela. E aí um miava, não, esse vai ser o gato e a esposa dele, a parceira dele, vai ser a gata. E aí o elefante é elefanta, o rinoceronte macho e a rinoceronte fêmea. Então Adão foi vendo que todos tinham pai e ele começou a olhar assim, uai, cadê meu crush? Todo mundo tem o seu pai, eu não tenho, eu estou sobrando nessa história e eu não me encaixo com nenhum deles. Pensou Adão. O que Deus fez com ele? Fez ele cair sobre pesado sono, sobre ele. Adão adormeceu. Quando ele adormeceu, Deus tirou uma costela de Adão, tampou depois, fez uma cirurgia que não teve nem cicatriz. E aí, depois que Deus fez isso, ele criou a mulher da costela de Adão. No princípio, Deus ele criou o homem e a mulher. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. A família é formada por uma mulher e um homem, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus. Essa foi a criação de Deus para a família. Um homem e uma mulher formam um casal, se tornam um e podem ter filhos, né? Assim como os animais aquáticos, assim como os animais que voam, assim como os animais selváticos e domésticos. Deus deu a ordem para eles se multiplicarem. Para o ser humano também, homem e mulher se tornam uma só carne e também se multiplicam. É isso que a palavra de Deus nos disse. Tá certo? Então você é muito especial para Deus. Se você está vivo aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida. Partindo para a parte final do nosso estudo, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Você sabe que quando a pessoa se casa, ela geralmente ganha uns presentes, né? Ganha guarda-roupa, ganha liquidificador, ganha cama, ganha um bocado de coisa. E o que Adão e Eva eles receberam de Deus quando aconteceu esse primeiro casamento, né? O primeiro casamento da Bíblia.
Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o homem e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então o que Deus fez? Um abraço, Newton. Um abraço para vocês que estão no Facebook. Não sei porque no Facebook eu não consigo ver quem está comigo, mas no Instagram aqui eu consigo. E um abraço também para você que está no YouTube. Então, o primeiro presente que Adão e Eva receberam de Deus foi um jardim. Ele falou: olha, toma aqui para vocês um jardim, vocês vão cultivar, vocês vão trabalhar, mas não vão se cansar, não vão ter fadiga nem nada. E vocês vão guardar. E a pergunta é: guardar de quê? Guardar o planeta de quê? No estudo de amanhã, não sei se vai ser amanhã, mas no próximo estudo nós vamos ver por que Deus ele deu essa dica para Adão e Eva. Olha, cultivem, mas guardem o jardim do Éden. Amanhã nós vamos estudar sobre a origem do mal, como surgiu o mal, ou no próximo estudo que tiver live, né? E você vai ver por que Adão e Eva foram orientados a guardarem o jardim. Você do Facebook, você do Instagram. Se quiser acompanhar, compartilhe esse vídeo agora se puder. Mas no próximo estudo nós vamos entender a respeito disso. E Deus disse para eles: olha o seguinte, vocês podem comer de tudo, vocês têm todas as árvores para vocês comerem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E vocês sabem que, infelizmente, Adão e Eva não ficaram para sempre no Jardim do Éden. Eles morreram porque desobedeceram. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, que fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor deu-lhes essa ordem: de toda árvore de jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia. Eu acho que eu estou repetindo esse texto, mas o que aconteceu? Só voltando a falar para vocês. Adão e Eva, eles comeram do fruto que não era para comer. Eu acho que no próximo estudo nós vamos falar mais a fundo a respeito disso, mas eles comeram do fruto. Nesse fruto tinha veneno? O que você acha? Não tinha veneno nesse fruto. Era uma maçã? Também não era uma maçã. As pessoas pintam nos quadros como se fosse maçã, mas não era maçã. A maçã é só artisticamente falando, eles pintam. Era uma fruta que não tinha veneno. O que tinha ali era uma marca de obediência. Se Adão e Eva iam obedecer ou não. Deus falou: não comam do fruto. Infelizmente eles comeram do fruto, passaram a morrer, foram expulsos do jardim, e as consequências do pecado nos rondam até hoje. A maior consequência do pecado é a morte. Hoje não é diferente. Hoje nós não temos, para você que está aqui no Instagram e no Facebook, hoje nós não temos uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós temos que decidir ficar do lado de Deus ou do lado do inimigo de Deus. Aceitar as propostas de Deus ou as propostas do inimigo de Deus. Seguir o caminho estreito e apertado e dificultoso, ou escolher o caminho largo, espaçoso das facilidades. É uma escolha que cabe a cada um de nós. Adão e Eva decidiram entre comer ou não comer do fruto. Hoje nós decidimos ficar ou não ficar do lado de Deus. Que escolha você vai fazer essa noite? Quer você ficar do lado de Deus ou não quer ficar do lado de Deus? Eu tenho certeza que você, conscientemente, você quer ficar do lado de Deus. Mas falar apenas não basta. Você tem que mostrar em atitudes. Você fala: Deus, eu te aceito, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mas você tem que agir como aquele que quer fazer a vontade de Deus. Tá certo? Agora só, para finalizar, recapitulando o nosso estudo, hoje nós aprendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, a terra era sem forma e vazia, Deus falou e tudo passou a existir, estavam presentes na criação Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Deus soprou
nas narinas de Adão fôlego de vida, e o ser humano passou a ser alma vivente, não a ter uma alma vivente. Nós vamos estudar isso futuramente aqui nas lives. Infelizmente, Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por conta da desobediência. Agora, para você que está no YouTube, aqui, para você que está no Instagram, aqui embaixo, você precisa tomar uma decisão na sua vida também, você que está no Facebook. Você aceita que o universo, isso é importante você entender e aceitar. Você aceita que o universo foi formado, foi criado com a participação de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você aceita, no seu pensamento, diga que sim, eu aceito. Você crê no poder de Deus, que Deus tem poder para ter criado o mundo em 6 dias, e 6 dias literais? E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Deus, ele criou o mundo em 6 dias, ele trabalhou em 6 dias, e conforme a Bíblia fala, e nós vamos estudar isso nos estudos futuros, Deus, ele descansou. Não porque Deus estava cansado, porque Deus não é um ser humano que se cansa. Ele descansou para dar o exemplo para Adão e Eva, que era um dia que os seres humanos teriam que dedicar para ficar com Deus. Então ele descansou, criou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou, não porque estava cansado, sim para deixar um exemplo para mim e para você, que nós no 7º dia, depois de todas as nossas atividades, depois de tudo aquilo que nós produzimos, depois de tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos descansar. Um abraço, meu amigo Hugo. Então é importante nós entendermos que o mundo foi criado em 6 dias. Não deixe que o inimigo abafe essa verdade da sua mente. O mundo foi criado em 6 dias. Um abraço, Leandro, meu amigo. Em 6 dias literais. E no 7º dia, literal, Deus ele instituiu o dia de descanso, que é o sábado, Senhor Deus. Se você está com dúvida, se você não concorda, futuramente eu vou estudar a respeito disso aqui no Instagram e também no Facebook. Não sei quando, mas será futuramente aí em nossos estudos. O último compromisso de fé que você faz com Deus é o seguinte: você quer conhecer mais a respeito desse Deus Criador? Se você quer, leia a Bíblia. Eu não sei se amanhã estarei aqui, mas se não for amanhã, depois de amanhã, mas eu estarei aqui com o próximo estudo. Que Deus possa te abençoar. Agora eu vou orar e vou aqui encerrar a live de hoje. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos o Senhor como o Criador do universo e também o Criador de tudo que existe e também do nosso mundo. Muito obrigado porque o Senhor nos criou e nos fez a sua imagem. Nós somos parecidos contigo, muito obrigado por isso nós somos muito especiais a Ti. Que nós sempre sustentamos a Bíblia que diz que o mundo foi criado por Ti em 6 dias e que no 6º dia o Senhor descansou. Que essa verdade esteja viva no nosso coração. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você que está aqui no Instagram. Eu vou encerrar a live aqui no Instagram e depois eu vou compartilhar aqui também. Encerrei. Um abraço para você também que esteve aqui no Facebook e também no YouTube. Que Deus te abençoe.